Pau-Brasil, História e Curiosidades. Pau-Brasil, ou o nome científico Coesalpinia echinata, é uma espécie nativa das florestas tropicais brasileiras, presente nos biomas da Mata Atlântica. Você pode encontrar desde o litoral do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, muito encontrado também no estado de Pernambuco. Outros nomes dados ao pau-brasil: Urabutã, Ibirapitanga, pau-brasília, Brasiteia, Ibirapiranga, Ibiratá, Mairapiranga, pau-rosado e pau de Pernambuco. Foi a primeira madeira considerada de lei no país. E para impedir o contrabando por navios espanhóis, franceses e ingleses que aportavam na costa do país, só poderia ser cortada com autorização da corte, ou seja, da coroa portuguesa. Seu material ou sua madeira era muito usada para fabricar móveis, violinos, na construção civil e naval. Pelo seu aspecto de ser uma árvore bem dura e bem resistente, além de possuir uma cor avermelhada, muito linda de se apreciar. Isto chamava a atenção dos europeus, aumentando assim o seu valor de mercado. O corante avermelhado de cor sangue, retirada do tronco do pau-brasil, era usado para tingir roupas e acessórios da nobreza, na época da exploração. Essa tintura era semelhante a um produto encontrado somente na Ásia Oriental, na época das navegações. Com isso, a exploração foi muito intensa, gerando muita riqueza ao reino, o que caracterizou um período econômico da história do país, influenciando a adoção do nome Brasil e a nomeação da árvore símbolo dos brasileiros. Algumas fontes citam, no passado, existiam exemplares desta espécies que alcançavam até 30 metros de altura, mas atualmente pode ser encontrada entre 8 e 12 metros de tamanho de altura e entre 40 e 70 centímetros de diâmetro. Quando você corta as suas cascas, predomina uma cor alaranjada, que dependendo do pH, pode ter um tom mais escuro e mais claro. A sua cor avermelhada tipo sangue era usada para tingimento de tecidos e acessórios. As folhas pequeninas e com as flores amarelas e também com pétalas vermelhas era outra característica do pau-brasil. A sua madeira muito dura e resistente a fungos, bactérias e insetos. A resina extraída da casca do pau-brasil era muito cobiçada e também usada para tingimento de tecidos. As sementes do pau-brasil, depois de semeada, levam de 3 a 5 dias para germinar, de folhas miúdas e os galhos cheios de espinhos, mais uma característica do pau-brasil. Floresce no final de setembro até meados de outubro. A maturação dos frutos ocorre nos meses de novembro a janeiro. Os índios chamavam o pau-brasil de Ibirapitanga, que significava madeira vermelha. A primeira riqueza explorada no Brasil foi o pau-brasil, antes da conquista da América. A partir do século XVI, tornou-se mais lucrativo extraí-la no Brasil. O rei de Portugal era o maior beneficiado com o pigmento para roupas e tecidos, conforme já foi dito, e principalmente nas cores vermelha. A cor vibrante do tom avermelhado como sangue, por isso tão cobiçado. O rei de Portugal, Dom Manuel,
não demorou a declarar a exploração do pau-brasil o monopólio da coroa portuguesa. Isso significava que ninguém poderia retirar a madeira das matas brasileiras sem uma prévia permissão do governo português e pagar os tributos correspondentes. Mesmo assim, os ingleses, espanhóis e franceses extraíam clandestinamente a madeira do litoral brasileiro. E em 1502, quem teve a primeira concessão para a exploração do pau-brasil foi Fernando de Noronha. Seus navios foram os primeiros a chegarem à ilha, que logo depois recebeu seu nome. Os comerciantes do pau-brasil eram chamados de brasileiros. A extração do pau-brasil dependia somente dos índios. Os índios trocavam a madeira, os troncos, por objetos como tecidos em peças, espelhos, facas, machado e canivete. Também linhas e anzóis. Eram derrubadas com os machados fornecidos pelos próprios europeus. Teve um período que o pau-brasil foi totalmente esquecido, lembrado apenas como história, ou no dia que comemoramos o Dia da Árvore, que é em 21 de setembro. E o dia 3 de maio é comemorado o Dia do Pau-Brasil. A substância retirada do pau-brasil de tom avermelhado era chamada de brasilina, ou corante. Em 7 de dezembro de 1978, foi declarada o pau-brasil como a árvore nacional brasileira, passando a ser protegida por lei no nosso país. Além do pau-brasil, são muitas as outras madeiras de lei encontradas em nosso país. Passo a citar agora como jacarandá, jatobá, mogno africano, cedro rosa, angico, ipê, guarandi, pau-ferro, peroba rosa ou acaica, andiroba, angelim vermelho, arabibá, imbuia, ipê felpudo, jacareúba e pau-pereira. O pau-brasil teve a sua exploração com maior intensidade até meados da década de 1530. Há poucos dias ganhei 11 sementes do pau-brasil e com muita emoção as coloquei na terra. Hoje já estão todas germinadas. Quero aqui agradecer também a minha querida amiga Tereza Pirajá por ter me doado essas 11 sementes, que hoje já são 11 mudinhas. Vou lutar com todas as minhas forças para que essas 11 mudinhas se transformem em lindas árvores e venha florir a minha chácara e as minhas matas. Isto é pau-brasil. Vamos protegê-la enquanto é tempo e proteger aquelas árvores que ainda podemos encontrar em nosso país. Isto é uma homenagem do canal Natureza na Veia. A família Natureza na Veia agradece a sua atenção. Fiquem todos com Deus.